Estamos na última parte do depoimento de Lucas César dos Santos Souza, de 18 anos, que foi denunciado por ter supostamente participado na compra da arma do crime e também por associação criminosa, por supostamente estar envolvido com o grupo, falsidade ideológica e uso de documento falso, no caso da carta forjada. Lucas não vem do Jacarezinho, como informamos no último vídeo, mas sim de Itaboraí, que assim como Niterói faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Temos aqui também, além das primeiras duas partes desse depoimento, duas matérias, ou melhor, uma matéria dividida em duas sobre a história de Lucas, além de uma entrevista com Regiane, a ex-patroa de Lucas, que é quem lhe está guiando em todo este processo e levantando provas essenciais para que o caso tivesse as reviravoltas que teve. E é claro, o depoimento de Regiane, que é elementar e já está com quase 500 mil de views. Antes de chegar ao fim, gostaríamos também de dizer, como já dissemos em outras matérias deste desmembramento, que o depoimento de Andréia virá na sequência deste de Lucas, a qualquer momento, e também traz uma dinâmica diferente para o crime, mostra os bastidores do sistema prisional carioca. Como esta parte é breve, é importante termos ciência de que a versão apresentada por Lucas é exatamente a mesma, segundo os autos do processo, daquela apresentada por Daniel Soter, o amigo Uber de Lucas, que intermediou a compra da arma utilizada no crime entre Flávio e o vendedor. Daniel depôs logo após Lucas e Flávio, após os dois já terem sido levados a DH, ou seja, Daniel não teve jamais nenhuma espécie de contato com Lucas. Isto é algo a se considerar. E ainda assim eles deram o mesmo e exato depoimento e a mesma versão dos fatos. Outra coisa, Lucas trabalha como vapor na boca de fumo, comandada pelo Comando Vermelho, no Morro da Cocada. Lucas era o responsável pelas drogas e pelo caixa daquele dia. Ele resolveu sair mais cedo, porque queria ir com um amigo, Daniel Soter, e a moça que ele gostava em um bailinho em uma outra comunidade. Portanto, era responsável por todo o dinheiro do caixa daquele dia da facção criminosa. Mesmo diante dos fatos apresentados aqui, já descritos nos autos, que existiam outras situações. Na versão, por exemplo, do depoimento de Raquel, Rebeca e uma ex-fiel da igreja de Flor de Lis, todas alegam saber que Simone, Lohane e Ramon estavam na cena do crime, e André também. Ou seja, são 3 pessoas dando a mesma versão, que corrobora com o depoimento de Daniel, que disse que quando ouviu os tiros foi diretamente para a janela de seu quarto, que tem a visão exatamente da garagem, e ele disse que teria visto 3 vultos correndo, além do Flávio, que ele mesmo encontrou, tirando a mochila de Anderson do Carmo na garagem. Flor de Lis, porém, já apresentou diversas versões conflitantes, e hoje sustenta que Lucas foi até a casa e supostamente teria aberto o portão de trás da casa para amigos dele entrarem e fazer o serviço. Para o MP, o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil, a ligação do Flávio para Lucas logo após o crime, perguntando se ele esteve lá e se teria feito isso, seria uma forma de culpabilizar o garoto, ou seja, de tentar imputar a ele a responsabilidade do crime. Resta esperar os próximos depoimentos, mas não acreditamos muito que os réus direcionados por Flor de Lis irão dar versões conflitantes entre si, ou serem coniventes com a versão apresentada por Lucas, pelo Ministério Público e pelo assistente de acusação Ângelo Máximo. A esperança de que as coisas clareiem um pouco mais virá do depoimento de Carlos Ubiraci no próximo dia 22 de janeiro. E seguimos a terceira e última parte do depoimento de Lucas na audiência de instrução de defesa. E com a palavra está o advogado de Flor de Lis, Dr. Anderson Hollenberg. Então, foi depois da reconstituição que o senhor assinou com a Defensoria Pública para lhe representar? Isso. É isso? Sim. E novamente a juíza intervém. Ele já respondeu o senhor pelo menos 3 vezes, Dr. Hollenberg. Sim, mas é muito importante frisar com ele. Ele já respondeu 3 vezes, tá bom, não? A senhora acha, excelência, e porque eu sou assim, eu tenho um pouco de defeito com relação a isso, eu sei, e vou tentar aprimorar. Quando os tais advogados foram lá procurar você, Lucas,
o Flávio e o Maurício, quando eles foram lá procurar você, eles falaram de qual forma? Eles falaram para você que você não era obrigado a participar da reconstituição? Ou como é que foi isso? Eles foram lá para te dar uma notícia de que você não era obrigado? Como é que foi isso? Eles falaram que não era para mim participar da reconstituição. E quando eles falaram que não era para o senhor participar da reconstituição, você concordou por qual razão? Ou seja, você tinha advogado, você tinha defensoria pública. Por qual razão você não pediu para a delegada que fosse? Ele estava no presídio, não é, doutor? Fala a magistrada. No dia da reconstituição, mas ele estava no presídio. Então eu vou lá, na reconstituição. Qual foi a razão de o senhor não pedir à delegada que lhe trouxesse o seu advogado, o defensor público? Porque eu falei que não queria mais advogado. Sim, mas então, por que o senhor não pediu presença de um defensor público, já que estava ali lhe pedindo para não participar? Você não queria advogado e já tinha assinado com a Defensoria Pública? Quero saber. Mais uma vez a magistrada interrompe. Vamos por partes, doutor. Está ficando confuso, nem eu estou entendendo. Olha só, tem duas versões diferentes. Uma no presídio, quando houve a abordagem dos advogados que o Lucas mencionou aqui, e a outra foi a reconstituição, em que houve a determinação do juízo que, apesar deles terem o direito de não participarem, se eles quisessem, poderiam acompanhar a reconstituição e que eles não eram obrigados a participar, complementa Hollenberg. Então, Dr. Hollenberg, posicione suas perguntas a cada um desses momentos diferentes, que é para que o Lucas não se confunda com as respostas. É bem simples, Excelência. Eu quero saber qual a razão dele, lá, já estando dentro da viatura, e quando a delegada vai ao encontro dele, ele não falou: ô doutora ou delegada, eu quero meu advogado ou defensor público. O meu defensor público ou o meu advogado. Ele não é a pessoa que estava lá? É isso que eu quero saber, Excelência. Se foi espontâneo, se ele decidiu espontaneamente ou não em participar. Eu mesma não entendi a pergunta do Dr. Hollenberg. Se o Lucas entendeu, ele pode responder, porque eu mesma não entendi. Excelência, primeiramente, ele assinou antes da reconstituição o defensor público? Então fala que não. A magistrada interrompe. Doutor Hollenberg, doutor, não estamos nas fases de alegações. E o doutor Hollenberg responde: tá bom, segundo eu, quero saber o seguinte. Primeiro, ele tem que entender a pergunta do doutor Hollenberg. Ele tem que entender a pergunta com suas indagações direcionadas a ele, diz a juíza. Lucas, o senhor queria participar dessa reconstituição? Sim, eu queria. E por que o senhor não falou isso para a delegada? Porque eu fui instruído lá no presídio para não fazer. Hein? Porque eu fui instruído lá no presídio para não fazer pelos advogados do Flávio. E por qual razão você não falou isso para a delegada? Porque não era para falar nada. Não, eu quero saber o seguinte. Não é o seu advogado que está falando com você? Eles falaram para você não participar e você aceita, simples assim? Você estava diante de uma delegada. Por que você não falou? Eu quero um defensor público para poder estar aqui comigo. Por qual razão você não fez isso? Porque eu fui instruído na cadeia a não fazer isso. O assistente de acusação, Ângelo Máximo, então pega a palavra, toma a palavra. Isso sem contar, doutor, e a magistrada mais uma vez entra no meio da discussão entre Ângelo e Anderson e pede para que o assistente de acusação não interrompa o advogado de defesa. E antes de continuar, Anderson Hollenberg fala para o assistente de acusação: doutor Ângelo, é que ele está falando muita besteira e que não seriam poucas, não. Mas doutor Hollenberg então continua com as perguntas direcionadas a Lucas. O senhor mandou alguma coisa para os advogados do Flávio, dizendo que o senhor gostaria de trocar de advogado? Sim, mandei. E por qual razão eles não tiveram uma procuração sua e disseram alguma coisa de pegar uma procuração sua? Não, não falaram. E qual o motivo de você decidir pelo defensor? Isso já foi perguntado, doutor Hollenberg, interrompe a juíza. Ele disse que não estava recebendo assistência. O senhor, na outra oportunidade que esteve aqui, o senhor disse que foi espontaneamente e voluntariamente você que subscreveu a carta e copiou a carta. É isso mesmo?
O Flávio me convenceu a escrever e eu perguntei e eu peguei e escrevi. A magistrada pede para que Lucas fale mais próximo ao microfone para não correr o risco de ficar muito baixa a gravação. O Flávio me convenceu a escrever a carta, aí eu peguei e escrevi e fiquei com a original. Então foi voluntário. Sim, foi. Perfeito. Com relação à questão do... Mais uma vez a magistrada interrompe. O senhor escreveu a carta de forma voluntária, mas o conteúdo da carta era verdadeiro? Fala a juíza. Era. Eu estou falando do conteúdo da carta que o senhor copiou. Era verdadeiro, era tudo da carta que veio da minha mãe, eu só copiei. É que o doutor está se referindo, salvo engano, à carta que o senhor copiou. Exatamente, excelência, se ele copiou de forma voluntária e espontânea, fala Dr. Hollenberg. A magistrada então continua. O Dr. Anderson está falando da carta que o senhor copiou, falando que praticou o crime. É disso que ele está falando. Foi, responde Lucas. O Flávio me disse para escrever, para copiar, eu peguei e escrevi. E o conteúdo, ou seja, o que você escreveu, era verdade? É verdade que o senhor praticou o ato contra o pastor Anderson do Carmo? Não, isso não é verdade não. Com relação a esse documento, em que constitui o defensor público, como é que esse documento chegou até você? Você estava em qual local? Você foi levado em algum local para assinar? Me diz esse procedimento aí, fala Dr. Hollenberg. Lá no Bandeira Estampa, Dr. Walter chegou lá um dia de tarde e eu fui e falei para ele que não queria mais ele como advogado, queria ficar com a Defensoria Pública. Aí ele foi e me deu um papel para mim assinar, tirando ele como meu advogado. Aí eu fui e assinei. Mas ele entregou para o senhor ou deu para um funcionário? Para um funcionário. E o funcionário pegou de volta para ele? Sim. Ô, Lucas... Nas redes sociais, por acaso, você ostenta fotos com suas pistolas? Não. Antes do crime, você fazia essa ostentação em mídia social ou pelo Zap? Não. Não? Não. Você sabe atirar? Não. Você nunca atirou? Não. Já foi baleado? Não. A magistrada então pergunta: o senhor já fez curso de tiro? Não, senhora. Dr. Hollenberg segue. Você nunca foi baleado lá no Morro da Cocada? Nunca. E nem em outra comunidade? Não. Sem mais, excelência. Ok, então, doutor. Com a palavra, doutor Jorge. Doutor Jorge já esteve aqui neste canal em entrevista ao vivo com Marconde. Lucas, boa tarde. Você sabe me dizer de que forma o senhor conheceu o réu Marcos Siqueira e quando? Eu conheci ele através do Flávio, lá na cadeia. O Flávio me falou que tinha um cara lá dentro, lá que a mulher dele era amiga da minha mãe e que ia me ajudar, ia ajudar a gente lá dentro da cadeia. A mulher dele o quê? Pergunta a juíza. Que era amiga da minha mãe. Que era amiga da sua mãe. Isso. E queria ajudar a gente lá na cadeia. O doutor Jorge então continua. O doutor Hollenberg fez uma pergunta de como essa carta teria entrado dentro da cadeia. E você disse que ela teria sido... O doutor Jorge então continua. O doutor Hollenberg fez uma pergunta de como essa carta teria entrado dentro da cadeia. E você disse que ela teria sido entregue pelo Flávio. A carta foi entregue pelo Flávio a você, correto? Isso, foi entregue pelo Flávio. Ele falou que tinha recebido do Marcos Siqueira e me entregou. O Marcos Siqueira entregou para o Flávio? Ele entregou? Sim, isso. E você sabe como que o Flávio teve acesso ao Marcos? O Marcos é faxina lá na cadeia. A galeria que ele ficava aberta. Então era só ele chegar ali na grade que ele conversava normal. Na galeria A? Isso. Outros presos tinham acesso a essa galeria, de outras galerias? De vez em quando entrava gente lá sim. Então entravam outros presos. Você sabe me dizer quantos internos tinha na galeria A? Não sei não. Você sabe me dizer se dentro da galeria o Flávio tinha acesso ou andava com outros presos pela galeria e que ele tinha contato com outros presos? Tinha sim. Ele saía, ia nas celas dos outros presos e conversava. Eu não me recordo aqui quem é que deu este depoimento, que tinha um episódio que foi narrado que você e o Flávio foram na biblioteca para que você pudesse copiar esta carta. Você poderia nos contar como é que foi isso?
Adendo, este foi o depoimento de Andréia, que virá depois. Não, isso não é verdade não. A carta foi copiada por mim dentro da cela. O Marco Siqueira teve alguma participação ideológica com relação a você? Ele te induziu ou coisa assim? Não, ele só entregou a carta para o Flávio. Ele só fez a entrega, então. Ele só entregou e disse que depois ele voltava aqui para pegar a cópia. Lucas, você conhece algum preso na Galeria A chamado Valdemar? Conheço. Você era um preso que se relacionava muito bem com o pessoal da Galeria A ou outros presos? Não, a maioria que estava lá era tudo miliciano. Lucas, no período em que você ficou no Bandeira Estampa, teve algum dia de revista ou algo do tipo em que foi encontrada alguma carta lá no meio de vocês? Não, isso nunca aconteceu não. Sem mais, Excelência. Então, quem toma a palavra é o advogado Carlos Henrique, que também esteve aqui neste canal. Deixaremos o link na descrição, que seria importante de ser assistido antes ou depois do depoimento de Andréia. Dr. Carlos Henrique faz a defesa da ré. Andréia, esposa do miliciano Carlos Siqueira. Lucas, boa tarde. Boa tarde. Você falou o nome do Valdemar. Você conhece a esposa do Valdemar? Não. Você não conhece, mas você sabe qual atividade ela exerce? Eu sei, ela é advogada. Você solicitou para que fosse transferido para a mesma unidade prisional em que se encontra o Valdemar? Não, eu saí do Bandeira Estampa e, pelo que eu sei, o Valdemar continuou lá. Como? Pergunta a juíza. Eu saí do Bandeira Estampa para o Bangu 1 e o Valdemar continua lá no Bandeira Estampa. Valdemar continua então no Bangu 9, é isso? Ô, doutor! A transferência do réu Lucas, inclusive, foi determinada pelo juízo. Não, meritíssimo, eu só queria saber sobre essa informação. Não foi o réu que pediu, não, porque fui eu que transferi. Obrigado, Excelência, sem mais perguntas. Agora quem toma a palavra é Luiz Carlos Gregório, defensor do réu Carlos Ubiraci, que também esteve aqui acompanhado de Raquel, filha do réu Carlos Ubiraci. Vamos deixar este vídeo também na descrição, mas são confissões extremamente sensíveis. Lucas, boa tarde. Boa tarde. Lucas, só para que eu possa entender melhor. Essa situação da mochila, porque eu acho que não ficou bem clara. Você falou que saiu dessa comunidade com a mochila. Sim. Se você perdesse esta mochila, o que aconteceria com você? Iria ter que pagar. E você teria condições de pagar? Não. Então foi por isso que você levou essa mochila com você? Foi por isso que você saiu com a mochila? Sim. A juíza mais uma vez interrompe. Doutor, vamos mais devagar com as perguntas, porque aconteceu isso agora há pouco, quando o doutor Hollenberg saiu atropelando as perguntas. E o Lucas saiu respondendo sem nem entender o que ele estava respondendo. Então, senhor, pode refazer a última pergunta para que ele possa entender e então responder? Sim, Excelência. Lucas, o senhor sabe o que acabou de responder para o doutor Luiz Gregório agora? Foi sobre a mochila, não foi? Ele perguntou se o senhor saísse com a mochila. Você sabia que iria perder? O doutor Luiz Gregório interrompe a juíza e fala: não, meritíssima, não é essa pergunta não. Eu perguntei para ele se ele perdesse a mochila, o que aconteceria com ele. E na sequência o senhor fez outra pergunta. Na primeira pergunta ele me respondeu que teria que pagar. Essa pergunta ele já respondeu. Eu quero que você refaça a segunda pergunta. Lucas, se você perdesse a mochila, você teria que pagar? Você teria condições de pagar? Não. Então foi por isso que você levou a mochila com você? Sim. Só um instantinho, doutor, só um instantinho. Lucas, quer dizer então que é por isso que você estava andando com a mochila? Porque caso você perdesse a mochila, você teria que pagar as drogas que estavam lá dentro. Sim, senhora. Quando eu estava na minha responsabilidade. Estava na minha responsabilidade. Se eu deixasse com alguém e sumisse, eu teria que pagar. Pode continuar, doutor. Lucas, você trabalhava em uma comunidade chefiada pelo Comando Vermelho. Como é que você foi parar em um presídio de milicianos? Não sei, só sei que me mandaram para um presídio de milicianos. E quem foi que te mandou? Foi a SEAP. Ô Lucas, mas quando você chega na SEAP, você informa a sua facção. Você informou a facção em que você fazia parte? Sim, eu informei. E quando você chegou lá no Bandeira Estampa, qual foi a sua reação? Normal, porque eu não sabia que era presídio de milicianos. Eu só fui saber quando eu já estava lá dentro, que era um presídio de milicianos. E lá dentro alguém te ajudou, alguém te auxiliou? Só o Marco Siqueira. O Flávio também já estava lá e já conhecia o Marco Siqueira.
Então o Flávio já estava lá. Sim, o Flávio chegou primeiro que eu lá no presídio. Você acha que teve a influência de alguém para você ir lá nessa cadeia? Não sei. Conforme você mesmo falou, a galeria que você estava era a Galeria A e ela é composta por grande maioria de milicianos? Você não tinha medo de estar ali, já que você participava do Comando Vermelho? Não, até porque eu ficava quieto na minha, ninguém mexia comigo, eu não mexia com eles também. Lucas, em relação ao Carlos Ubiraci, qual era a postura dele dentro da casa? O Carlos é uma pessoa muito tranquila, sempre de ajudar. Ele sempre tenta ver a necessidade do próximo. Era ele que cuidava das crianças, ele que levava as crianças na escola, ele que ia em reuniões, ele que ia em reunião do colégio das crianças, essas coisas. E ficava conversando com você, te cobrando, falando que era para você estudar e tentando te colocar em um caminho correto? Algumas vezes. Dentro de casa, ele era visto como se fosse um paizão? Sim, era dessa forma que todo mundo via ele. Era o Carlos que levava as crianças para o médico também? Sim, era ele. Entendi. Sem mais, Lucas, obrigada. Agora, quem toma a palavra é o advogado de defesa do filho de Flor de Lis, Adriano. Lucas, boa tarde. Boa tarde. Você sabe me informar quem fazia as artes gráficas da igreja e da campanha da deputada Flor de Lis? Era o Adriano. Você sabe dizer se o Adriano recebia para fazer as artes gráficas da igreja ou da campanha da deputada Flor de Lis? Não sei informar. Você sabe informar em que momento ele criava essas artes? Ele trabalhava na igreja e às vezes trazia o computador para casa para ele poder trabalhar em casa. Eu estou te perguntando porque você afirmou aqui que nenhum dos filhos da deputada Flor de Lis trabalhava. E agora você está dizendo que o Adriano trabalhava na igreja. Então, lá no início, quando você falou que nenhum dos filhos da deputada trabalhava, você mentiu? Não, não menti, porque o Adriano não morava na casa. O Adriano não morava na casa principal. Ele morava na casa dele com a mulher e os filhos dele. Eu estava falando dos filhos dela que moram na casa principal. E o Adriano não mora na casa principal. O Adriano é um dos filhos que o senhor disse que é privilegiado, não é isso? Pergunta a magistrada. Sim, senhora. Doutor Ângelo, o senhor quer retomar? Pergunta a magistrada. Sim, meritíssima. Então volta Ângelo Máximo. Lucas, só para completar, você disse, o doutor Gregório perguntou, mas eu vou fazer a pergunta agora. A seguinte pergunta. Quando você chegou no Bangu 9, você pediu para ser transferido para outra unidade? Pedi. Pedi ao chefe de segurança. E você lembra o nome do chefe de segurança? Edmax. E o que foi que ele falou? Que ia averiguar e não falou mais nada depois. Você conheceu o advogado Marcelo Pires? Acho que sim. Foi um que veio na audiência do ano passado aqui comigo. Exatamente. Quem indicou ele para você? Do Marcelo foi assim. Eu tinha tirado já o Dr. Walter. Acho que foi numa segunda-feira, um dia antes da minha transferência. Caiu uma advogada lá para mim. Cheguei lá no advogado e tinha uma advogada em nome da minha mãe, falando que minha mãe estava muito preocupada comigo e que ela tinha mandado ela lá e que ela queria me acompanhar. A sua mãe, a acusada Flor de Lis? Sim, ela. A advogada falou que minha mãe estava muito preocupada comigo e que então ela iria me acompanhar, porque eu estava pela Defensoria Pública. Eu falei que ia ficar pela Defensoria Pública e queria ser transferido. Ela falou que ia verificar o presídio em que eu tivesse, que iria continuar me acompanhando, em que, no caso, iria me dar um negócio e que era para eu assinar, que iria colocar junto ao processo para instituir ela como minha nova advogada. Você sabe me dizer se era sua mãe, a deputada Flor de Lis, que pagava os honorários do Dr. Marcelo Pires? Sim, era. O senhor, enquanto teve Dr. Marcelo como seu advogado, em algum momento o senhor se sentiu prejudicado pelos serviços prestados por ele? Não. Quando o senhor recebeu a visita dos advogados Maurício e Flávio, o senhor sabe me dizer se esses advogados estavam trabalhando com algum outro advogado que aqui está presente? Sim, com o Dr. Hollenberg. A carta que lhe foi entregue para copiar, havia assinatura da sua mãe? Sim, havia. Dr. Hollenberg então pede para retomar. Lucas, você acabou de falar agora que esses dois advogados trabalhavam com o Dr. Hollenberg. O senhor falou isso por qual razão? O senhor viu eles comigo na reconstituição ou viu eles aqui no fórum comigo? Foi por isso?
Eu vi lá fora vocês três aqui no fórum. Alguma vez eu fui ao presídio junto com ele te visitar? Não. Ele não disse isso, Dr. Hollenberg, interrompe a juíza. Por favor, eu só quero saber, excelência, fala Dr. Hollenberg em tom bem exaltado. Por favor, não se exalte, Dr. Hollenberg, responde a juíza. Não estou me exaltando não, meritíssima. É a minha forma de falar, bem firme. Eu aprendi no quartel. E aí o que aconteceu? Eu só queria saber disso. Eu só queria saber isso que ele explicou. Então tá bom, tá explicado então. Está satisfeito então, Dr. Hollenberg? Sim, estou. Então está encerrado o depoimento. A realidade de Lucas pode mudar. Se para melhor ou pior, não podemos informar no momento. Adendo, gostaríamos de informar que temos muitas denúncias e informações relacionadas ao caso, mas devido à cobertura dos depoimentos, não estamos conseguindo apurar tudo para que possamos publicar. Mas pedimos para todos que estão nos ouvindo aqui, fontes, testemunhas, que possam ter entrado em contato, que assim que possível o faremos. Há também outras informações as quais não podemos usar, pois isso implicaria em expor pessoas que nada têm a ver com este crime. Voltamos a qualquer momento com novas informações sobre este e outros casos, assim como com o depoimento de Andréia.